2, 1. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero parabenizar o pastor André Moreira, todos os administradores do Grupo EBD em questão, que nos formulou o convite para estarmos falando de um assunto tão relevante, tão apropriado, num momento que não só o Brasil passa, mas a humanidade passa, né? Há pouco, enquanto nós estávamos no make-off, nós estávamos vendo algumas coisas, e eu tenho uma opinião muito singular a respeito disso, e no meio de toda essa situação que está passando, que estamos atravessando, Deus certamente está nos ensinando alguma coisa. Algo nós vamos tirar desta situação, que é uma coisa singular a toda a humanidade. E relativamente à igreja, né, a igreja em momento algum esteve fechada. O que a igreja teve foi um bloqueio, né, e que nós, como cristãos, sabemos do que se trata, né? A bem verdade é que nós estávamos há pouco falando e vendo essa realidade. O que está acontecendo no mundo, será que não acontece dentro da igreja? Né? Então, a gente sabe que existe uma ação espiritual também por trás disso. Fora toda a parte médica, a parte governamental, mas existe isso. E é bem singular, quando eu recebi a proposta, até pensei que o tema fosse cair alguma coisa sobre arminianismo, que também é minha praia, mas houve a Deus tocar no coração daquele que formulou o convite, que nós falássemos dessa condição, que é adoração e liturgia pentecostal. Então, eu tomei um cuidado de buscar alguma coisa sobre o que significa isso, e eu quero compartilhar com os irmãos. Num primeiro momento, nós temos aí o pastor Teme, né? Todos os estudos que eu faço faz parte da Nubente, que é um grupo de ensino, é um núcleo de ensino que eu tenho, e a primeira parte, né, que nós vamos tratar vai falar sobre a questão da adoração, né? E a adoração, a primeira coisa que nós devemos em mente é que a adoração, além de bíblica, ela é um mandamento. Então, ao contrário de algumas palestras que nós vimos, que não participamos muito diretamente com os versículos, hoje nós vamos, dentro dessa sala de aula, palmilhar alguns versículos e eu vou expor algumas coisas que nós temos estudado. Então, a primeira referência, nós não vamos, por enquanto, ainda usar a Bíblia que está aqui, nós vamos, alguns versículos eu já expus, outros nós vamos palmilhar, mas a primeira grande verdade é, Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, mostra que essa daqui não é uma colocação opcional, senão um mandamento, é bíblico. Então, a adoração, ela precisa ser agora esclarecida, o que ela é e o que ela não é. Então, eu preferi, no próximo slide, trazer aqui algo diferente. O que a adoração realmente não é, para que nós tenhamos de entender o que está acontecendo. Né? A primeira coisa que a adoração não é, deve ser olhada da seguinte ótica. Analisada pela ótica cristã, a adoração não é apenas cantarinos, canções ou ouvir sermões bem elaborados. Nós temos aí alguns ministérios em que não importa, né, se você tem um bom negócio, você tem que pegar de uma maneira que se sobressai o pregador e não Cristo. Nós temos, em algumas denominações, música uma atrás da outra. A palavra quase não aparece. Nós temos algumas denominações que já aboliram o hino. Isso é coisa do passado, né? Então, isso tudo, esse montante faz com que muitas pessoas que saem a ir adorar, na verdade, confundam o que é adoração. Então, a primeira coisa que deve ser esclarecido, o que a adoração não é. Ela não é apenas cantar hinos, canções ou ouvir sermões bem elaborados. Né? O que, na verdade, a adoração é, né, no melhor sentido da palavra, é adorar e estar mais voltado para a devoção, oração e testemunho particular de cada pessoa. É aquilo que Paulo vai nos falar, é o culto racional. Né? Nesse sentido, a adoração é uma experiência
contra um sentimento pessoal. Não tem como desvincular isso de quando nós nos colocamos para prestar uma adoração. Cada um é individual. Aí que você vê a grandiosidade do Evangelho. Aquele trabalho que o Evangelho fez em cada pessoa de uma forma muito singular. Né? Eu procurei aqui algo que me chamou muito a atenção, referente à palavra inglesa worship, que significa adoração. Né? Ela tem um significado mais expressivo, que é a derivação da palavra to attribute worth, ou seja, sugerindo uma adoração a Deus, atribuir a Ele valor supremo. Vamos resumir tudo isso aqui. O valor supremo que nós damos a Deus é nos rasgar, nos abster de tudo aquilo que é mundano, que faz parte da esfera desse mundo, e tentarmos chegar a Deus com singeleza de coração, como a Bíblia nos fala. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Mas quando isto acontece, cada um dos que estão aqui presentes, cada um dos que estão nos ouvindo, cada um que vai ouvir essa mensagem posteriormente, cada pessoa que acessar o canal, que puder se interessar a ver, vai perceber isso, que este tratamento, essa tratativa de adoração, ela, quando é envolvida diretamente com Deus, não há possibilidade de bloqueio pessoal, interferência zerada. A pessoa se rasga diretamente. Um exemplo disso foi o quê? Ana. Ana é um excelente exemplo disso, né? Em que ela está falando com Deus, tudo aquilo que estava no exterior, tudo aquilo que estava fora, não atrapalhou a adoração, a chegada de Ana diante de Deus. Como nós temos aqui um tempinho logo no início, eu trouxe aqui passagens que apontam a glória e o louvor devido a Deus. E não se restringe apenas a cristãos. É inacreditável, mas à medida que nós vamos lendo com maior envergadura, nós começamos a ver que existem coisas maravilhosas e que, na verdade, nós lemos e passa batido. Por exemplo, o Salmo de número 29, né? É um salmo bem interessante. Se você puder ler, acompanhar aí, vai ser interessante. O verso 1 e 2, ele diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Verso 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. O que destaca aqui, inclusive eu separei 2 Bíblias aqui, é essa inferência, né, de dar, doar, né, de se entregar ao Senhor. 3 vezes o salmista fala isso, e essa é uma expressão que mesmo na nomenclatura, mesmo na expressão hebraica, ela não vai sofrer mutação. Por quê? Porque é uma proposta de adoração. Então, quando ele começa aqui, ele vai dizer assim, filho dos poderosos. Né? É interessante essa expressão, né? Porque dai ao Senhor na RC, lá na NAA, ela fala bem, ou seja, uma forma coletiva. Uma forma coletiva. Esse verso, né, do Salmo 29, ele está dizendo, ele está fazendo uma sugestão aqui, a anjos devem dar glórias e louvores a Deus. Né? Em algumas Bíblias isso é muito mais claro. Mas olha que não é só isso. O Salmo 96, que está aí, você pode dar uma seguida também, vamos descobrir aqui, nesse Salmo 96, algo também interessante, que aí não é só, né, os anjos ou não. Olha o que Deus fala aqui no Salmista 96, 6 e 7. Dai ao Senhor a mesma expressão utilizada em 29, 1 e 2. Ele vai dizer, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao nome, fazei oferenda e entrai nos seus atos. Esta expressão do Salmo 96 é um convite aos ímpios. Então, a glória, o louvor devido, como nós vamos ver aqui, ela não se restringe, né, única e exclusivamente, né, a cristãos, a pessoas, não. Isso vale não só nos céus, como também na terra em relação aos ímpios. Né?
Isaías descreve essa realidade lá no capítulo 2, versículo 2 e 3. E aqui nós não precisamos ler para a gente ganhar tempo. Mas Isaías faz menção disto quando ele vai sugerir que isso seja um dever de cada cristão, de cada pessoa. Vamos dizer assim, né? Vou olhar um pouquinho a garganta do bife aqui. Ele não está abrindo aqui o próximo slide, por quê? Esse tópico aqui, inclusive, quando eu estava conversando com o pastor André, lá o que estava fazendo, ele até falou, pastor, isso é interessante, você vai dizer. A adoração, ela é um pouco mais extensiva. A adoração é uma orientação de vida. Se nós prestarmos atenção no que seja adoração, por que ele fala isso? Dai ao Senhor, né? Mais do que possa se imaginar, a adoração está presente em várias disciplinas bíblicas. Pouca gente trabalha essas questões. Os livros de teologia são poucos os que se atêm a isso. Uma forma de intimidade entre Deus e o homem. Lá no Gênesis, no capítulo 1, né? Gênesis, versículo 1, 26, 27, o tradicional, né? Façamos o homem, expressa o quê? Dependência. Não existe, não está no meu livro A Dependência do Apocalipse na Criação, eu vou um pouco em cima disso, que não existe um só momento, seja na Terra ou fora, mesmo quando nós estivermos na eternidade, que nós não sejamos dependentes de Deus. E tem pessoas que querem ser autodependentes e querem se ater de Deus. Né? Mas a adoração ela equivale também a outro ponto singular dentro do cristianismo, especificamente, que é advertência. Lá no livro do Gênesis também, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar esta expressão, uma forma de advertência. Olha o que Deus fala lá no versículo 16 e 17. E ordenou, note que é uma ordem, o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, ou seja, essa expressão de advertência, né? A árvore da ciência do bem e do mal, ela não comerás, né? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que no capítulo 3, e no versículo 3 também, aqui, Satanás ele dá uma mudada. Eu não quero entrar por aqui, mas existem algumas palavras que Deus não falou, mas está na Bíblia, né? Inclusive, tem um dos meus livros que eu trabalho essa questão. Então, essa advertência, ela deve seguir a natureza humana em toda a sua caminhada. E isto é uma forma de adorar a Deus. Aquela questão, será que eu devo? Será que eu devo fazer determinada coisa? Será que não é mais fácil eu consultar a Deus e, de repente, saber, esperar, ter um tempo? Porque queremos a geração fast food. Eu vou fazer... E muitas vezes nós precisamos falar com o Senhor para ver se é uma verdade, para ver se é de interesse dele. Né? Nós temos aqui também uma questão da liberdade de escolha. Esta é uma forma de adorarmos a Deus. Há pessoas que dizem que nós não temos livre-arbítrio, algumas denominações, enfim. Mas existe um texto que, inclusive, quando eu estou em algum debate, em alguma situação, eu gosto de expressar esse versículo, porque não tem como eles saírem. Então, uma forma de nós adorarmos a Deus é quando nós temos a liberdade, né, de escolha. Observe que Deus é um ser livre. Deus não tem nada que possa contê-lo. Daí, então, a sua onipresença. Né? E há algumas pessoas que insistem. Durante o período, antes de eu falar dessa liberdade de escolha, eu quero trazer aqui algumas falas que eu ouvi nesse período, e não quero contrapor nenhum colega, nenhum amigo, nenhum irmão nas suas falas, que passaram, muito pelo contrário, são pessoas extremamente balizadas e preparadas para isso. Mas a teologia, sempre quando eu estou dando aula, falando, eu digo que a teologia é um retrocesso. A teologia ela nunca é um avanço, porque o dia que nós avançamos com a teologia, nós despencamos de um abismo sem fim. A teologia, para ela responder e corroborar com ela mesma, é retrocesso. Ou seja, da onde ela estiver,
Retorna, porque você vai encontrar a resposta. E a primeira colocação que eu tenho de adoração a Deus é que Deus, por ser um ser livre, ele soprou em nós o fôlego de vida. Portanto, o homem, como diz, né, o texto de Romanos, o homem não está, nunca esteve, né, separado de Deus, ainda nesse período. O homem estará separado de Deus um dia, porque hoje ele ainda tem partículas de Deus na vida dele. Ele ainda tem partículas, o sopro divino, sabe, imita dentro de nós. E, consequentemente, né, o que nós perdemos foi a glória de Deus. Nós não perdemos a essência de Deus. Por isso que o capítulo 17 de São João, que é o capítulo da glorificação, as petições que Jesus faz, muito clara em relação a isso. Portanto, o homem, o ser humano, independente disso, ele tem em si partículas de Deus. E Deus mostra isso de uma forma tão maravilhosa que lá no capítulo de número 30 de Deuteronômio, no versículo 19, ele diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas, contra que te tenho proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Aqui, a meu ver, entra a misericórdia de Deus de uma forma ímpar. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, essa liberdade de escolha, ela vem acompanhada de uma advertência, como falamos no passado, aqui. Né? E isso acompanha, se nós formos ver todas as ações de Deus, é isso que acontece. E, por fim, eu quero falar da questão da redenção, que é o relacionamento, expressa o relacionamento. Lá no Evangelho, segundo escreveu São João, né, ele vai dizendo aquele famoso versículo, né, que o pessoal fala que é o diabo e tal, e que não vem ao caso nós entrarmos dentro dessa esfera, né? Mas quando ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma ação de relacionamento. Quem é a vida? O próprio João vai dizer que é o Senhor Jesus. Quando ele fala que vem a vida e venha e tem esta vida, uma vida abundante, diferente, uma vida suprema, ampla, no melhor sentido de ser, ele está dizendo: eu quero um relacionamento com você. Eu preciso disso para que você entenda o que você perdeu no Éden. Ora, nós não vamos falar de escatologia, não é a nossa proposta, mas se nós formos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que o período, né, e dos 1000 anos, do milênio, o que é? Nada mais é do que o homem mostrando, Deus mostrando ao homem, né, aquilo que ele perdeu no Éden. Depois viveremos eternamente com ele. Então, essa relação, essa questão de relacionamento, eu aceitar, dar, não só aceitar o que Deus me passa, o que Deus me propõe, mas principalmente aquilo que eu proponho a Deus, isto é uma forma de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Nós vimos aqui, a palavra adoração não deve ser usada de forma inapropriada apenas para os cultos de domingo. Né? Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas assim, né? É difícil, mas enfim. Os primeiros discípulos foram atraídos pelo que podemos chamar de relacionamento de adoração com Cristo. Ramanto inerébia. Irmãos, eu sei que talvez vocês não estejam me vendo, estão vendo o fundo, mas eu sou penteca, entendeu? Eu sou pentecostal. Então, às vezes, eu começo e eu dou vazão. Eu gosto disso. Né? Foi por meio das palavras e ações de Jesus que culminaram na sua morte, ressurreição e no subsequente derramamento do Espírito. Essa relação de adoração a Deus, ela vai causar isso. Foi o que os discípulos fizeram em relação a seguir a Jesus, né? Na sua dependência, nas advertências que foram dadas, ainda que teve um que não obedeceu, né? A liberdade de escolhas, como também teve um que fez, mas o relacionamento é extensivo até hoje. Né? Depois nós vamos ver aqui algo interessante. Devemos meditar que o papel de Deus, né? O papel de Deus exerce no relacionamento da adoração.
base na sua autorrevelação nas Escrituras, Deus nos dá insights do que lhe agrada. Não podemos determinar por nós mesmos o que é honrar a Deus. A Bíblia nos diz que Deus é quem nos traz para um relacionamento consigo, antes que sejamos capazes de responder a ele. Um bom exemplo encontramos em duas passagens que aludem à adoração. É uma passagem muito difícil. Mas quando nós olhamos o caso de Abraão, né? Nós vamos ver aqui, deixa eu puxar aqui Gênesis 22, eu até no errado. Deixa eu me ver aqui. No caso aqui de Abraão, 22:12, esta fala, ela é de uma magnificência ímpar. Olha, quando ele diz assim, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, em algumas traduções o menino, e não lhe faças nada, porque agora, eu vou repetir, agora sei que temes a Deus. E não olha a expressão né? Negaste teu filho, teu único. Isso é uma ação de temor. É uma ação de confiança, mas também de temor. Só que nós vamos encontrar em Jó a expressão maior da confiança, quando é o tradicional, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ora, quem era esse Redentor se nós estamos falando de uma ação poética do Antigo Testamento? Né? Então, só mais à frente, a nação estaria presente. Esta ação de confiança de Jó é determinante. Por quê? Porque todo estudioso da Bíblia vai saber que as divisões do Antigo Testamento, ela faz luz ao que vai acontecer no Novo. Só que para que você tenha um redentor, há uma necessidade que esse redentor ele tenha, por excelência, duas coisas. Né? Uma condição humana e divina. Porque senão ele não consegue ser redentor. É uma ação expressiva. Isso que 2 Timóteo 2 vai dizer que há um só Deus entre os homens e Deus, um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. E por que ele é homem? Porque ele tem nas suas mãos, na palma de suas mãos, no seu corpo, marcado a prova da redenção. Então Jó está fazendo uma alusão de confiança em algo que a humanidade, vamos dizer assim, só vai conseguir ver muitos anos depois à frente. Então, isso é confiança. Adorar a Deus é uma expressão de confiança sobre todas as coisas. Né? Eu quero entrar agora dentro de uma área que também é contraditória. Idolatria como meio de adoração. Né? É complicado isso. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouviste. Porém, além da voz, não vistes figura alguma. Deuteronômio 4:12. Por que é importante isso? Porque Deus está dizendo aquilo que depois ele vai falar no Decálogo, enfim, né? Já havia falado no Decálogo, perdão, né? De que não teria imagem de esculturas, enfim. Então eu trouxe aqui uma reflexão que nós possamos pensar, né, como bons adoradores. Este é um dentre vários versículos bíblicos que expressa de maneira inequívoca a responsabilidade humana na adoração, aliado ao falar do Senhor Jesus Cristo. Lá em João 4:24, ele diz aquele tradicional versículo, né? Importa que Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração deve ser em âmbito espiritual. A dimensão que nós entramos para uma verdadeira adoração precisa atingir a área espiritual. Todos os romanistas, e aqui os irmãos sabem de quanto estou falando, sobrepujaram esta ordenança e no Concílio de Trento de 1563 estabeleceu o culto de adoração às imagens de Cristo e da Virgem Maria. Por que eu achei interessante trazer isso aqui? Para que nós pudéssemos ver, inclusive tem uma obra, eu não sei se os irmãos vão poder ver depois, aqui,
é uma obra que eu não largo por nada. É essa obra aqui. Pastor Carmuru, se o senhor não tiver, eu estou lhe vendo aqui, tenha. Só tem um último aqui, viu? Tenha. Em que ele diz o seguinte, o cardeal Bellarmino, em seu livro Sagradas Imagens, diz haver diferentes opiniões a respeito das imagens, mas, a seguir, ele instrui o fiel a com que espécie de culto deve ser adorada as imagens. E aí ele vem. O fiel deve adorar a imagem como o protótipo do que ela representa. Isso ficou incutido na cabeça do pessoal lá no século XVI em diante. Isso já vinha antes, mas aí ficou mais firme, mais caracterizado. A mesma honra deva ser dada tanto à imagem quanto à original. Em outras palavras, é o seguinte, se eu estiver adorando a imagem, eu estou adorando a pessoa. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Né? A idolatria como meio de adoração na segunda parte. O que eu trago aqui? Eu trago aqui, desta posição de Bellarmino, que nasceram as três seguintes e mais terríveis formas de culto pagão. A idólatra que conhecemos. Primeiro, a imagem de Cristo. Tá? Eu vou trazer algumas palavras em latim, porque, incrível que pareça, tem alguns dicionários, né, não procuram expressar a verdade sobre a idolatria. Traz uma parte teológica, mas não entra na etimologia. E quando você adentra a etimologia, você começa a enriquecer a expressão bíblica. Né? E diz assim, a imagem de Cristo deve ser adorada com um culto de latria. O que é latria? Latria vem da palavra grega lateia, culto, adoração. Tá? Culto e adoração. A imagem da Virgem Maria, eu vou falar o tópico de número 3 primeiro, para que depois nós vemos para o tópico número 2, para você entender melhor. O tópico de número 3 diz assim, ó, as imagens dos demais santos devem receber culto de dulia. O que é dulia? Do grego duleia, culto prestado aos santos e aos anjos. Olha que nós lemos o Salmo agora há pouco, dizendo que os anjos devem adorar a Deus. Olha o que os romanistas fizeram. Para quem não sabe quem os romanistas são os católicos. Na imagem de número 2, a proposta número 2, referente à imagem da Virgem Maria, eles dizem o seguinte, ó, a imagem da Virgem Maria deve ter, olha só, deve ter, né? Não é ser ter, culto de hiperdulia. Né? Essa palavra hiperdulia do latim milita muito com a parte de advocacia, de direito, no modo geral. Aí o pastor Calamuro sabe bem do que eu estou dizendo. Eles trabalham muito essas palavras em latim, nos enriquece muito o vocábulo. E esta é uma palavra que ela vem de junção de duas palavras. Né? Hiper, que na verdade ela vem de grande, de exalto, né? Posição superior, enfim. Quando ela é aliada à dulia, que é a imagem de santos, ela significa, na verdade, uma adoração, né, suprema a Maria, acima de tudo. Né? Mas de Aquino escreveu, como Cristo é adorado com honra divina, segue-se que sua imagem deve ser adorada de igual honra. Está lá na página 94 desse livro, documentado. Agora eu quero entrar na parte da profundidade da adoração. As Escrituras ordenam que devemos todo pensamento cativo a Cristo e que sejamos seus seguidores pela renovação da nossa mente. Isso está lá em 2 Coríntios 10:5, aliado, corroborado com Romanos 12:2. Né? São passagens bem conhecidas para os irmãos. Como eu já estou aqui, ainda estou no slide número 10, né? E tem muita coisa ainda, nós já temos aqui 47 minutos, praticamente meia hora que nós estamos falando, eu vou tentar correr aqui para os irmãos. Uma breve análise da ordem e da renovação refletirá o que somos e o que pensamos. É difícil, mas é verdade, irmãos. Logo, encher nossa mente com versículos bíblicos e estarmos a caminho da mente de Cristo. Eu estou falando com eruditos, com pensadores, com pessoas que estudam a palavra de Deus. Em algum momento, vocês pensaram isso?
Porque o Salmo primeiro, ele diz exatamente isso que nós estamos dizendo, né? Meditar de noite. Portanto, mudar o que pensamos é determinante para mudar nossas vidas, seja na área social, psicológica ou cristã. Vamos dar uma parada aqui e voltar um pouco lá para o corona, a esse período. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas, como eu falei no começo da minha fala. Esse período ele é determinante para mostrar aqueles que servem e aqueles que não servem. Ele vai mostrar quem realmente está na mudança social. Ele vai mostrar quem está na condição psicológica. Eu estou falando com homens, talvez eu tenha, não estou vendo todos aqui, mas a semana passada meu pastor me colocou para pregar na minha sede, aqui no setor 4 do Belém. Eu estava dizendo isso. Sabe o que é adorar a Deus? Sabe o que é prestar culto de adoração a Deus? É quando você sai, né, no teu escritório para você dobrar o joelho, para você falar com Deus, para você ler a tua palavra, tua mulher chega e fala o seguinte: não tem mais alimento. Eu sou pai de 9 filhos, quem me conhece sabe. Estou com a minha filha casada, que está na casa dela, os outros estão todos comigo. Com 5 filhos desempregados em casa. E aí você olha para os livros, olha para as Bíblias, olha para tudo e fala: e agora, Senhor? Pastor André viu um pouco da minha agonia, eu mostrei para ele. E aí você vê uma vizinha, mora do outro lado da rua, chega e fala o seguinte: eu trabalho na assistência social junto com não sei quem e tal, e eu estou com uma cesta básica, eu queria dar, o senhor aceita? Eu falei: Jesus, obrigado. Como que foi que o senhor falou? Eu falei: não, isso é uma conversa particular minha aqui, tudo bem. Aí vem minha filha com a minha netinha, mas mora mais alguém? Eu falei: minha filha. Ah, mora, que o senhor mora. É 2 famílias? É. Então, manda mais uma cesta. Obrigado, Jesus. Aí ela foi passando, olhando, e aí ela foi descendo para o carro. Daqui a pouco veio um irmão, me ligou, falou assim: você tem algum filho aí? Eu falei: tem, manda descer 2 aqui. Ele tinha ganhado 9 cestas básicas, mandou mais 2. Eu falei: obrigado, Jesus. Quando foi na sexta-feira, chegou um irmão que veio me visitar. Ah, Deus tocou no meu coração, eu trouxe uma cesta para você aqui, não me leva mal. Eu falei: nada, Jesus, obrigado. A cesta que ele trouxe era maior do que as outras 4 que eu tinha ganho. Adorar a Deus, nesse momento, é não deixar se corromper pelas advertências do mundo, mas saber que Deus está cuidando. Sabe por quê? Porque a Bíblia, esse manual de fé e conduta, ele nos dá uma base. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se Davi não viu, eu e você também não podemos ver. Não porque nós não somos merecedores. É porque se nós vivemos na palavra do Senhor, se nós vivemos com Ele, Ele vai nos dar a bênção sim, e vai cuidar de nós. Ao inverso disso, existe também a prova de Deus, que o capítulo 8 de Deuteronômio fala que Ele levou, deixou ter fome, deixou ter necessidade e tal. Para quê? Para ver o que estava dentro do coração. Então, esse período que nós estamos passando cabe justamente Deuteronômio 8. Deixa eu ver se é 8 mesmo, porque eu sou meio ruim de Bíblia. Deixa eu ver se é ele mesmo. Espera aí. Vamos lá, em Gênesis, é Deuteronômio. Vamos cá, ajuda aqui, Jesus. Deuteronômio de número 8. Vamos ver se é isso aqui. Ah, é Deuteronômio 8, sim. Deuteronômio 8, versículo de número 2 e 3. Ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos. Para te humilhar, para te tentar, que é provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardaria os seus mandamentos ou não. E aí ele começa de novo no 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou o maná, que tu não conheces, nem os pais conhecem, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, esta expressão de dependência que nós falamos lá é uma forma de adorar ao nosso Deus e dependermos exclusivamente dele. Aqui eu vou entrar dentro de uma área que vai expressar bem isso. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que é do Robert Webber. Robert Webber diz assim: o futuro da igreja está no passado. Se nós conseguirmos olhar para o passado dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nós vamos ver qual é a igreja lá na frente. Eu não conheço para amar.
Em vez disso, amo a conhecer John Smith. Eu achei apropriadíssimo isso. E eu quero trazer aqui algo que eu trago, inclusive, no meu livro, né? Que eu digo sobre as divisões e implicações do amor. Porque o amor é um negócio meio complicado, né? É pessoal de cada um. Mas o amor é a expressão maior da afeição. Jesus falou, não adianta você amar um ou outro, ou você fazer alguma coisa boa para teus amigos. O que já estão dentro com você, dentro da panela, te conhece. Quero ver você fazer isso com os teus inimigos. Aí é difícil. E você dividir o amor aqui, quando eu entro para falar um pouco sobre aquele célebre versículo, João 3,16, me dá só um segundinho, irmãos. É que eu deixei meu paninho dentro da outra Bíblia na pasta, eu esqueci de pegar. A gente vai sujando a boca, para não ficar com a boca suja, é horrível, né? Se ficar, não, higienicamente não é bom. Então vamos lá. O amor pode ser dividido como expressão maior de afeto existente primeiro, entre duas pessoas. Mas esse amor também pode ser definido de uma forma individual para várias pessoas. E ela pode ser também de várias pessoas para uma só. O amor é divisível em 3 partes. Claro que existe dentro da teologia uma 4ª divisão que eu não quero entrar nele aqui, porque não cabe, né? Mas as 3 partes principais que nós conhecemos é o agape, filéu e eros, né? O agape é um amor que pertence somente a Deus. Eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas dizendo que ele corrobora com outras pessoas. É difícil, né? Porque Deus pega o bandido e põe dentro da casa dele. Deus pega o estuprador e põe dentro da casa dele. Deus pega o maconheiro e põe dentro da casa dele. Né? Isso é amor ágape. Nós não pegamos esse tipo de gente e colocamos na nossa casa, mas Deus põe na dele. O amor filéu. Meu filéu é o amor natural entre pessoas, coisas e objetos. É aquele amor que você tem por um automóvel, você tem por um determinado livro, você tem por alguma coisa e assim por diante. Né? É o amor de relacionamento natural. Mas o eros é o amor existente apenas entre o homem e mulher. É para a procriação. Né? Há quem diga aí que entre os animais. Não, isso é instinto, não é uma questão de amor. Né? Agora, o mais interessante, o Portela, inclusive, corrobora com essa linha de pensamento, que essa divisão de ágape, filéu e eros, ele se subdivide em 3 posições fantásticas. Mas quer que seja o tipo de amor que ele resulta na existência de 3 vertentes que o estabelecem: intenção, desejo e aproximação. Então, quando eu adoro a Deus com amor, eu expresso aquilo que Deus fez por mim também em amor. Por quê? Porque a intenção antecede o desejo, Cristo existe. Desejo, parceiro da intenção, é o resultado desta. Ou seja, o resultado da intenção. E a aproximação é a materialização da intenção e do desejo. E aqui tem algo bem significativo para nós pensarmos, que eu trouxe aqui para os irmãos, depois vai ficar disponível, é o paralelo que pode ser feito entre o Antigo e o Novo Testamento, juntando o amor. Que é lá o Gênesis 1:26, o clássico João 3:16. Quando a Bíblia diz que Deus amou, em João 3:16, está em paralelo com a criação de Gênesis 1:26. Por quê? Quando Deus intentou, o que ele está dizendo? Façamos. Quando Deus diz desejou, o que ele desejou? A nossa imagem e semelhança, que nós tivéssemos isso. Quando Deus se aproxima, o que ele está dizendo? Eu quero a nossa imagem, a nossa semelhança, a similaridade com Deus. Isto é importante, porque intenção, desejo e aproximação vai definir praticamente todo o nosso relacionamento cristão dentro da igreja e fora também. Aliás, principalmente fora. Não vamos falar dentro da igreja, porque senão alguns problemas, né, irmãos? Todo o processo aponta para a Trindade. Portanto, uma ação
constante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa regra é imutável, tanto na criação original quanto na restauração. Porque o trabalho é idêntico. Né? Como lidar com a presença de Deus em meio ao pecado? Existe uma diferença, quando eu vejo alguém dando aula de amartiologia, e eu fico pensando, por que não fala essa verdade, né? Ou esta realidade? Existe uma diferença entre Deus, o pecado e a criação. Primeiro, o pecado causa separação entre a criação e Deus. Está lá em Isaías 59, 2, né? Que as vossas iniquidades, ou seja, pecado e tal, causam separação. Mas o pecado não tem poder, isso é importante, queridos irmãos. O pecado não tem poder para separar Deus da sua criação. Daí a restauração que vai acontecer e tudo, né? Ao longo do tempo, Deus vem se manifestando e se relacionando com o seu povo. No Antigo Testamento, lá em Números 10, 33 e 36, nós podemos confirmar essa verdade também com 1 Samuel 4 e 3. No Novo Testamento, lá em João 1, 13 e 14, Jesus, com João 14, 16 e 17, ele mostra essa relação. Se no Antigo Testamento nós temos Deus mostrando essa relação de manifestação com o povo, já em o Novo Testamento, Jesus expressa isso primeiro em João 1, 13 e 14, e depois o Espírito Santo. Olha o relacionamento que nós falamos lá atrás, aqui. Não vou nem ler o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento aqui, nesse caso, ele é mais amplo. Depois os irmãos podem seguir. Mas lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 1 e o versículo 13 e 14, olha só o que a Bíblia diz. João 1, versículo 13 e 14. Né? E diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Né? O verbo se fez carne e habitou, ou seja, a mesma expressão do Antigo Testamento de tabernaculou, né? Entre nós, ou seja, entre o povo, entre aquele povo, e vimos a sua glória. Olha a glorificação aí de novo, como a glória do unigênito, tá? Do Pai. Quando a gente vai falar do unigênito, nós temos que ver muitas vezes o unigênito. O Êxodo vai dizer, meu filho, na saída, ele fala no unigênito, que é Israel, né? Do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então, quando João registra isso, lá no capítulo 16 é muito mais forte, porque aqui ele fala de Jesus, mas no capítulo 14 e no versículo 16 e 17, ele vai dizer assim, olha só, e eu rogarei, quem é eu? Jesus, e eu rogarei ao Pai, né? E ele quem? O Pai vos dará, ou concederá, né? Aí é uma ação futura, né? Dará outro, né? De igualdade, de similaridade. Consolador, pacatos, né? Para que fique convosco para sempre. O para sempre aqui é fundamental, porque não é uma coisa só de momento ou de período, mas aqui pode caber eternamente. E aqui eu vou abrir aqui cabe mais uma advertência quando estudamos esse versículo, porque ele não traz aqui, ele causa, melhor, uma diferenciação entre o eterno e o perpétuo, né? Porque tudo que é eterno é perpétuo, mas nem tudo que é perpétuo é eterno. Por quê? Porque esta é uma ação contínua, para sempre, vai ser aqui e vai ser na eternidade. Louvado seja Deus. Então, esta é uma garantia eterna. Mas nós temos ainda, em 1 Tessalonicenses, né, nós temos aí o versículo tradicional e escatologicamente falando, muito apropriado, né? 1 Tessalonicenses 4:17, que é uma segurança, né? Depois nós o que? Os santos, né? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, plural, né? Nas nuvens, a encontrar, não é com, mas encontrar o Senhor abaixo. Isso mostra que ele já está, né, nos ares. E assim estaremos para sempre, eternamente com o Senhor.
Olha a garantia que eu falei lá de dependência. Esta é uma realidade de adoração. Como foi falado, muito bem falado ontem, expressado pelo pastor Kleber, perdão, e fantástica a exposição. Tem pessoas que perderam essa segurança da sua salvação. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A segunda parte aqui é sobre liturgia pentecostal, e eu vou correr um tiquinho aqui. A liturgia pentecostal. Para entender a proposta da expressão liturgia pentecostal, é necessário desmembrar as palavras. A pergunta é, qual o significado da palavra liturgia? Do grego, leiturgia, função pública. O latim, eclesiástico, medieval, liturgia significava culto público e oficial instituído por uma igreja. Joaquim Nabuco, que foi um estadista do Império, registrou essa fala. Eu achei fantástica. Fantástica. O que vem a ser isso? Em o Novo Testamento se faz uso da praxe, né, do Antigo Testamento algumas liturgias. Por exemplo, passagens como corrente, em 1 Coríntios 11, 17 e 34, hinos cristológicos, da de Filipenses 2, 4 e 6, Colossenses também entra nisso, e profissão de fé. Inclusive, a nossa confissão de fé fala isso. Está em Romanos 1, 3, 4, 1 Coríntios 15, 3 a 7. Andrew Golding diz que o quarto evangelho foi escrito, que é o Evangelho de João, como comentário a um ciclo de leitura do Antigo Testamento, que é o culto sinagogal judaico. Em outras expressões, lá pelo segundo, terceiro século, era uma forma de expressão, de adoração nesse período. Né? A liturgia pentecostal, com base no que foi exposto, para a liturgia podemos inferir duas coisas. O que entender por pentecostal? Pentecostal é a pessoa que crê no batismo com, aqui até esqueci de destacar o Espírito Santo, decorrente da analogia ao movimento ocorrido pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Duas ocorrências são fundamentais para isso. Primeiro, a efusão do Espírito, ou seja, o mover calmo, enfaixar. Algumas mulheres, as irmãs que estão aqui, sabem o que estou dizendo, e eu sou rapidinho, eu já fervo a água e quero jogar o chá e já mexo para tomar, e minha mulher fica desesperada comigo, porque ela vai, não é assim. A efusão, a melhor chá, o mais contido é quando você ferve a água, joga o chá e tampa. E deixa a efusão, o mover acontecer. Enquanto nós estamos na igreja, no caminho com o Senhor, a efusão está nos manifestando, está nos moldando. A segunda parte é a manifestação do poder. É isso que está baseado nas ações das Assembleias de Deus e praticamente de toda a igreja pentecostal. Pentecostal séria, né? E tem um trâmite correto do que é ser pentecostal. Tantas meninices e coisas que nós vemos por aí. Então, eu destaquei isso porque, para nós, é muito importante. Pentecostal é aquele, né? Na verdade, se fundamenta na fusão do Espírito e na manifestação do poder. Como surge a aplicação disso? A etimologia da palavra é relacionada à festividade celebrada pelos judeus em comemoração ao dia em que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Esta festa é celebrada 50 dias após a Páscoa, em reconhecimento à aparição do Espírito Santo aos apóstolos. Na atualidade, a palavra passou a ser usada por anglicanos, episcopais, metodistas e evangélicos a partir de 1907, na Grã-Bretanha, pelos cristãos que tinham e recebiam o batismo no Espírito Santo. Claro, a história vai trazer um pouco mais, mas basicamente é isso. Eu vou definir o que é ser pentecostal da seguinte forma: uma vez que liturgia seja uma função ou culto público, Pentecostes, né? Uma atribuição à pessoa que crê na efusão do Espírito e na manifestação de poder, podemos definir liturgia pentecostal como sendo uma pessoa, um membro, um grupo, né? Que publicamente testemunha do poder e da existência do Espírito Santo em si. Por isso que Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas. Uma pessoa pode ser testemunha de Jesus se não estiver cheio? Quando Jesus é tentado, que na verdade é provado, o escritor, e aqui, qualquer dia, nós tivemos até uma aula sobre isso, muito bem, né? Falando sobre a questão de Lucas, a relação Lucas e Paulo,
a relação Lucas-Atos, né? E isso é muito importante, ele vai trazer aqui algo bem interessante, porque Lucas é o único que vai dizer, na tentação de Jesus, que ele vai dizer assim, e Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito, né, ao deserto. Ou seja, primeiro o Espírito o encheu, o capacitou, depois ele se levou ao deserto. Ele não foi de cara lavada, né? Então isso é importante, um pentecostal hoje, essa definição. A liturgia, no modo geral, foi muito bem apropriado essa proposta para mim, porque mostra aqui, não só para mim que estava estudando, para dizer, mas mostra a grandiosidade que é ser um pentecostal. Né? O elemento do culto no Novo Testamento. Nos tempos antigos, havia diversos elementos de adoração. Na liturgia judaica, né? A oração, o sacrifício, oferta, louvor e cântico. Já no período da igreja, o período eclesiástico, o sistema é alterado de forma mais participativa. Na pergunta do apóstolo Paulo, que ele faz, que fareis, pois, irmãos, né, que ele fala em Romanos, os pentecostais identificam algumas liturgias importantes. Agora você já aprendeu, já ouviu o que é liturgia, o que é ser pentecostal? Então aqui cabe você ter essa informação. O elemento do culto no Novo Testamento. Primeiro, aquilo que a Bíblia nos dá, né? Salmo, doutrina, revelação, né? Línguas, né? Interpretação. Mas não para só sobre isso. Isso é uma forma de adoração? Ah, pastor, mas não sei. É. Porque a igreja que não adora orando, como vai louvar? Como vai prestar louvor? Leitura bíblica. Uma coisa é você estudar as escrituras. Isso são para os mestres, os acadêmicos. Tal. Outra coisa é ler a Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia. Ler a Bíblia é adorar a Deus. Testemunho. Não, nós estamos com uma falha, não sei se os irmãos vão concordar, mas nós estamos num período de uma falha, onde o que mais está faltando para a igreja é testemunho. Testemunho. Não é testemunho. Mas a igreja também, nós adoramos a Deus, a contribuição financeira. Lembra de Atos dos Apóstolos? Né? Então, aquela morte de Ananias e Safira, né? Como foi bem exposto aqui, não foi, a morte deles não foi por causa de dinheiro, a parte financeira, né? Mas por causa da sua maneira, né? Como foi dito, em atuar com adoração a Deus, que é um negócio muito sério, porque ali estava a igreja, o corpo de Cristo. Né? Então, essa condição dos salmos, né? O que é a doutrina? Pessoas que não querem mais doutrina na igreja. Igrejas por aí que não tem doutrina, irmãos. E sabe, pastor Caramuru, que está me ouvindo, e sabe bem do que eu estou dizendo, é um homem que viaja muito, sempre por aí. Por que as pessoas gostam de ouvi-lo? Porque é Bíblia na veia. Eu não, pastor Caramuru, eu vou ouvir. Por quê? Porque é Bíblia. Né? Vai ouvir coisas que ficam com sede. O povo está com sede aí fora, irmãos. Quando nós temos um trabalho como esse, que é feito pelo Grupo EBD, é um retorno, um alavanco, que não é todo mundo que gosta disso. Eu vou seguir aqui. Essa exposição é vista na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na página 145. Inclusive, até deixei, está aqui. Depois, quem quiser, está aqui. Está bem definida isso que nós falamos aqui. A composição para a adoração. Não dá para a gente falar muito. Eu estou aqui. Tá, já está terminando. Já estou terminando, viu, pastor André? Já estou terminando. Composição para a adoração. Aqui eu coloquei 3 pontos, que é o tabernáculo, a igreja e o ser humano. Representado no tabernáculo por Deus, na igreja por Jesus e no ser humano por Espírito Santo. Né? O tabernáculo expressa a presença de Deus, já a igreja, o corpo de Cristo, e o ser humano mover. Ou seja, o testemunho, a ação. Né? A transição do Antigo para o Novo Testamento se deu mediante o entendimento que os primeiros cristãos judeus tiveram sobre o novo modo de adoração. Né? Eles estavam acostumados àqueles rituais. Né? Jesus mostrou-lhes que a era da promessa havia passado. Ele já era o cumprimento.
O período messiânico fora inaugurado. E o porvir era uma realidade. Para acontecer se o porvir prometido do Antigo Testamento, na verdade, ele já estava com a possibilidade, porque aquilo que fazia a transição entre o Antigo Testamento e o cumprimento da promessa, existia um intermediador, um divisor de águas, que era quem? Jesus. E ele veio como corpo de Cristo, que era a igreja. Né? Jesus mostrou-lhes essa realidade. Né? Eles demoraram para entender como os sacrifícios e os rituais ainda eram mantidos no Templo de Jerusalém. Quem estuda a história da igreja sabe do que estou dizendo. Não foi assim, ó, a igreja começou já todo mundo sapateando, cooperando, não. Teve algumas coisas que permaneceram ainda na igreja logo nos seus primórdios, nos seus começos. Né? Mas a partir do momento que entenderam que Cristo era o sacrifício eterno, os rituais mudaram. Né? Agora, os ritos de adoração estavam centralizados nele quem? Jesus. Não mais em símbolos transitórios. Né? O perigo da má interpretação. Existem dois grupos de religiosos, a saber, os sabatistas e os tejólicos, que afirmam que o Senhor Jesus Cristo é o anjo Miguel. Por que eu chamei atenção para isso? Porque irmãos, quando eu não tenho uma adoração sentada na Bíblia, com entendimento, com graça, com sabedoria, eu corro o risco de cometer equívocos. Né? Essa turma aí, esses dois grupos aí, eles se baseiam na passagem de Daniel 10:13, em que Miguel é um dos primeiros príncipes. Acontece que Miguel não é o único arcanjo do céu. Né? Assim como Gabriel. Aí eu coloquei algumas referências aqui, Neemias, Jó, enfim, dentre outros. A pergunta a ser respondida por eles é: as escrituras confirmam este pensamento? Não. Outro problema está na passagem bíblica de Josué 5, do 13 ao 14. É um clássico. Vamos ver lá, Josué 5. Esse aqui é um clássico que dá um nó na cabeça deles, né? Eu separei aqui para que a gente pudesse meditar aqui. Josué 5, do 13 ao 15. Diz assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, se olhou, e eis que se pôs diante dele um homem, tá? Que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora o príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou, disse-lhe: e diz o meu senhor ao meu servo. Então lhe disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, ou seja, separado. E fez Josué assim. Essa passagem coloca na cabeça dessa turma que nós podemos pegar o anjo, o Gabriel, um anjo e tal, e faz uma miscelânea desgraçada, terrível, para falar que Jesus é o arcanjo Miguel. O problema é que o texto não diz ser este o anjo arcanjo, mas o príncipe do exército dos céus. Aqui tem uma outra parte, acabei não colocando porque não deu tempo, mas basicamente, irmãos, aí, essa é a ação, o perigo da adoração, né, equivocada com Deus. Eu vou retornar agora para a sala, né? Deixa eu ver se já deu aqui, se é assim, pastor Josué. Deixa eu ver se está aqui, espera aí. Deixa eu entrar aqui, espera aí. Pastor, será que é só clicar aqui? Isso. Se o senhor quiser, eu tiro por aqui. Se o senhor puder, porque eu estou tentando, aguardando o Zoom, vamos ver se ele amplia aqui agora. Será que se eu sair do coisa aqui, ele volta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se saio.